tarde, maravilhindas, boa tarde, maravilhindos, boa tarde, vovó, vovô, bisvovó, titios e titias. Para você que é a primeira vez que caiu nesse canal, seja bem-vindo. Meu nome é Helena Moraes. Para você que está saindo, Deus abençoe na saída, ok? Esse canal, ele não é para mostrar dia a dia, nem rotina da casa. Eu gosto de falar do amor de Deus e testemunhar o que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje eu estava ali conversando com Deus. Como se conversa com Deus? Da mesma maneira que você pode conversar com sua amiga, com sua mãe, com seu pai, com seu tio. É assim. Você vai para um canto, ou vai para o seu quarto, fecha a porta, ajoelha ou fica de pé, do jeito que você achar melhor para você, e fala com Deus, e Ele te ouve, e Ele te responde instantaneamente, né? Então eu estava ali agora na cozinha, e eu estava conversando com Deus quando eu me lembrei de coisas que me vieram à lembrança. Não são coisas que deixam triste, que deixam angustiado, mesmo porque o milagre já aconteceu. Mas é uma coisa que eu pedi permissão a Deus de falar para você. Eu tenho visto muitas pessoas, principalmente pessoas que se dizem evangélicas, né? Principalmente pessoas que se dizem evangélicas, abrindo mão do casamento, abrindo mão dos filhos, né? Tanto homem quanto mulher. Tá uma coisa de louco, tá uma loucura isso, né? Os cristãos hoje, a maioria dos cristãos, não são todos, né? Mas eu não posso dizer que é a minoria, porque infelizmente é a maioria. Tem abrido mão do seu casamento, da instituição que foi formada por Deus. O casamento não é uma instituição formada pelo homem, foi criada por Deus. O primeiro casamento aconteceu lá no Jardim do Éden, entendeu? Filhos são uma bênção, porque a palavra do Senhor diz assim. E eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo há 20 anos atrás. E eu sei que esses 20 anos que se passaram, ou naquele momento em que eu estava assim, se não der nesse vídeo, eu vou continuar falando desse testemunho, mas eu senti no meu coração e pedi permissão a Deus para contar esse testemunho. O testemunho no início ele vai ser muito ruim, porque se trata de uma pessoa que conhecia a fundo a palavra de Deus, que já tinha feito escatologia e teologia, né? Muitas vezes o conhecer a palavra, você ter conhecimento da palavra, não te torna sábio. Muitas vezes você saber demais, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é bom aprofundar na palavra? Claro que é. Claro que é. Mas eu tinha toda aquela sabedoria humana, entre aspas, das letras. Eu sabia a respeito da lei, eu sabia a respeito daquilo que agradava e não agradava ao Senhor, né? Mas vamos lá desde o início para que você entenda. Eu me casei em 1988, com 28 anos. Já estava com 28 anos, eu namorei um ano e 8 meses e nos casamos. Namoramos, noivamos e nos casamos. Mas antes desse 1 ano e 8 meses de namoro, já havia 4 anos que o Daniel insistentemente me pedia em namoro. E eu, não, eu vou para a África, eu vou fazer missões, eu não quero me casar com você, né? E com o auxílio de pessoas que diziam, você é doida, Helena, não namora com ele não, e não sei o quê. E as más conversações corrompem sim os bons costumes. E eram pessoas que professavam e professam a mesma fé que eu tinha. E eram muitas palavras negativas, muitas palavras muito negativas que eu ouvia. Mas depois desse 4 anos de insistência, né, eu fazendo de tudo para ir para a África, para pregar o evangelho na África. Quando eu falo que eu ia para a África para pregar o evangelho, não quer dizer que eu não pregasse aqui na minha cidade. Não, eu evangelizei essa cidade, eu evangelizei muitos bairros dessa cidade e evangelizo ainda hoje, né? O evangelismo não saiu do meu coração, eu amo falar de Jesus, eu amo falar das coisas de Deus. Então, como uma pessoa agora, né,
atarefada com trabalhos da igreja, com evangelismo, com turma de pessoas que eu liderava, né? Eu tinha uma ocupação muito grande. E o meu tempo maior entre o trabalho e o tempo de ficar em casa, a gente não tinha esse tempo de lazer que as pessoas têm hoje, né? Que pode curtir um clube, que pode fazer isso, que pode, né? Hoje está surgindo pregadores, cada um mais doido do que o outro, pregando na rede. Você vê que a pessoa não entende nada de nada e é um monte de cegos guiando cegos, né? Porque quando eu falo daquilo que eu não conheço, o meu achismo entra como se eu tivesse, como se Deus estivesse falando comigo, vai ter uma pessoa lá que vai acreditar nisso e pode se dar mal. Nós devemos ter coerência para falar a respeito de Deus, porque é muito sério, porque tem pessoas que pegam um pregador, né? Pega uma pessoa, um pregador ou uma pregadora, idolatra aquilo e não faz segundo o que está escrito na palavra, não faz segundo o que está escrito aqui. Ele vai pela palavra que sai daquelas pessoas. E não é bom agir assim. Você precisa estudar a palavra, você precisa frequentar os cultos. E para com esse negócio de que pastor é ladrão, que não sei o que, que não sei o que. Eu tenho 40 anos, eu vou fazer 40 anos de cristã. Entendeu? O pastor do qual eu fui participar da igreja e me batizei na igreja e vivi esse tempo todo é casado com a mesma mulher. Tem filhos abençoados. Tem uma igreja que teme ao Senhor, que tem princípios, entendeu? Você tem que verificar isso. Você tem que verificar isso. Então procura uma igreja onde mais próximo da sua casa e pesquisa primeiro como é a vida daquele pastor, entendeu? Porque tem um monte aí. Tem um monte de cego guiando cego. Mas voltando ao testemunho, quando eu resolvi aceitar o pedido de namoro do meu esposo, né? Nós rapidamente nós noivamos, namoramos e casamos. Naquela época não era tão chique morar em casa própria, né? Você casava, pagava um aluguel, ia para um aluguel e assim foi. Só que tanto eu quanto o meu esposo tinha no coração o arder da casa própria, né? Eu me casei pagando aluguel, mas no meu coração ardia entrar para minha casa própria. E nós começamos a orar, e nós começamos a adquirir o nosso lote para construir a nossa casa da nossa maneira, do jeito que naquela época era o jeito que a gente queria, que nós começamos a profetizar, a buscar no sobrenatural aquilo que só Deus podia fazer. Porque se fosse para olhar para a capacidade minha e dele, nós não tínhamos capacidade nenhuma, nem de comprar lote, nem de comprar material e nem de edificar uma casa, né? Então, essa casa aonde eu estou há 30 anos é fruto de um milagre. Ela é fruto de um milagre. Mas eu quero dizer para você que assim, com 3 meses de casado, como eu já casei com uma idade naquela época, era uma idade avançada para se ter filhos. Naquela época, em 1988, né? Então, mulher de 28 anos já era considerada coroa. Hoje não, a minha irmã casou com 38 anos a minha irmã casou com 30 e teve filho depois dos 40. Ela casou com 38, teve filho com 44, hoje a criança está com 10 anos, né? Nasceu perfeita, perfeita. Hoje não, a ciência tem, né, se aperfeiçoado muito e a gente que crê em Deus ainda coloca Deus na frente aí que tudo dá certo. Mas eu casei assim, então eu já casei naquele propósito de já ter o meu filho. Porque a minha irmã do meio, que casou 6 meses primeiro do que eu, ela estava com dificuldades de arrumar um bebê, né? Ela já havia tentando, porque toda a vida foi doida com criança, tentando, e eu tinha medo que isso acontecesse comigo. Então eu me casei, eu tomei 2 meses só de anticoncepcional e logo eu parei
E, graças a Deus, eu engravidei do Mateus. Foi uma gravidez muito amada, esperada. Nós sabíamos, nós pedíamos, meu esposo pedia e clamava por um menino. E Deus nos deu um menino, né? Que é uma bênção, que é a nossa alegria. Mas os anos se passaram e eu, como mãe, eu me tornei uma mãe muito apegada ao filho, né? Então, a minha criança, o meu bebê, eu tinha tanto medo, gente, tanto medo de ficar sem ele, porque Mateus nasceu branquinho, né? Eu sou uma negra, o Daniel é mulato, né? Mulato, ele não tem cabelo carapinha igual o meu, né? O cabelo dele é um cabelo bom, encaracolado, cabelo bom. Não, eu sou negra, 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 né? E o meu filho nasceu branquinho, com os olhos verdes, mais verdes. Quanto a isso, não havia nenhum problema, porque eu tenho os olhos claros, né? E o dele é bem mais verde do que o meu. O meu é assim, tipo uma folha seca que em determinados dias fica verde, nos outros dias está da cor da folha seca. E eu, quando eu segurei aquele bebê, eu lembro que as enfermeiras chegavam no quarto assim, cadê a mãe preta do menino branco? Brincadeira. Isso, naquela época, não era bullying, não era nada, era uma brincadeira. E eu ficava muito feliz de pegar aquela criança, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo, eu tinha um pavor terrível, que eu pensava, eles vão me tirar esse menino porque ele não é da minha cor. O Mateus era transparente, de tão branco, né? De tão branco que ele era. E eu olhava para ele assim, embora ele tinha as características todinha do meu esposo, eu pensava, eles vai falar que esse menino não é meu, vai trocar, vai trazer outro da minha cor, mas eu quero esse menino. Então tinha essas paranoias na minha cabeça, né? Logo depois eu engravidei da Lauren, 4 anos depois eu engravidei da Dani. Então eu me tornei uma mãe hiper mega zelosa, tanto com a casa, mas dentro dos trabalhos da igreja, participando de todos os trabalhos de evangelismo, de grupo familiar, porque naquela época era grupos familiares, depois que tornou célula, sendo obreira na igreja, tendo cargo, responsabilidade, um número enorme de pessoas que eu cuidava. Então eu carreguei nos meus ombros uma responsabilidade muito grande mesmo, né? Então eu preocupava em manter a casa hiper mega arrumada. A minha casa tinha que ser impecável. Os meus filhos impecável e meio, né? Que aí eu ficava por conta das crianças. E o meu papel de esposa, e você que está aí do outro lado sabe do que eu estou falando, que eu não preciso de arreganhar aqui para deixar tudo claro, que não é esse o meu intuito. O meu papel de esposa eu fui deixando, porque era muito cansaço, era muito trabalho, era muita responsabilidade, porque além de eu cuidar da minha casa, eu tinha que cuidar do pessoal do lado de fora. Então, todas as vezes que o meu esposo, agora eu já tinha o que eu queria, né? Já estava com 3 filhos, 2 meninas, que é o sonho, que eu queria 2 meninas, né? E um menino. E agora o que eu fazia? Manter a casa e meu marido impecável, mas a responsabilidade da casa eu levava com muita seriedade, da levo até hoje, mas tinha uma coisa. O meu papel de esposa na cama, eu sei que você tá aí do outro lado, você entende, eu não queria fazer. Era chato, era cansativo. Aí eu já chegava de tarde, eu já pensando, ah não, eu trabalhei tanto hoje, nossa, eu fiz tanta coisa, eu fui visitar pessoa lá não sei aonde, e isso tudo, gente, a pé, não tinha carro, não tinha nada, eu e a turma de intercessora, tudo fazia isso a pé, debaixo de um sol causticante, né? A gente cortava esse bairro de fora a fora e fora desse bairro, evangelizando pessoas. E chegava à noite, eu estava morta de cansada. Tinha dias que eu atendia pessoas aqui na minha casa até meia-noite.
até 1 hora da manhã. Sem contar quando a pessoa tinha algum problema durante a madrugada, o meu telefone tocava e eu tinha que ir lá dar assistência à pessoa. Olha, um pastor, um obreiro, uma missionária, ela tem um trabalho muito grande, sabe? Mas ela tem que entender que este trabalho não pode ficar na frente do seu casamento, na frente da sua família, não. A família é prioridade. E eu não estava priorizando a minha família. Eu não estava priorizando o meu esposo, né? Eu fazia tudo bonitinho, ele me respeitava. Eu lembro que ele me levava na célula de bicicleta. Eu ia no cano da bicicleta e ele pedalando comigo. Eu não estava desse tamanho ainda não, né? Eu estava mais magra. Então dava para pedalar comigo tranquilo. E eu lembro que eu chegava num determinado local onde eu ia dar a célula, o grupo familiar, e as mulheres de lá, porque eu cheguei a fazer grupos familiares só para mulheres de programa. Mulheres que faziam programas. Muitas vezes eu estava fazendo e elas falavam assim, ó, Helena, dá para acelerar? Porque eu tenho um programa para fazer agora. Era desse jeito. Era cabuloso o negócio, entendeu? Mas eu estava levando a palavra de Deus, eu sabia que Deus podia libertar como libertou. Encontrei uma delas na igreja, eu fiquei muito, muito feliz, né? Consegui levar para encontro, consegui... Nosso Deus! Então, consegui que batizassem, consegui que se libertassem dessa vida profana. Hoje eu tenho moças que são casadas, que estão grávidas. Tem muitas pessoas que foram curadas, que foram libertas da prostituição, do adultério. Então, foi muita coisa boa. Mas dentro da minha casa eu não queria cumprir o meu papel de esposa. Porque para mim, o lavar, passar, cozinhar, deixar a casa impecável e passar a sexta-feira que eu não estava evangelizando, fazendo merenda, assando rosca e biscoito o dia todo para abastecer a minha família durante a semana toda, eu já estava fazendo demais. Deus estava abençoando, então eu não precisava de ter problema. Eu não precisava de ficar disponível para o meu marido, né? E nesse meio tempo eu estava convivendo com mulheres de todos os tipos, de todas as raças, das raças que eu falo assim, ó, branco, negro, mulato, entendeu? De traficante, ex-traficante, era uma série de pessoas, pessoas que a sociedade trata como a escória do mundo e pessoas boas, né? Vamos dizer assim. Porque o Senhor veio para buscar e salvar aquele que está perdido. Então, Deus olha para nós, nos olha com um olhar de amor. Então eu ficava e eu gastava muito tempo, e quando chegava a noite, quando chegava 1 hora da manhã, eu queria dormir. Eu não queria outra coisa. Eu queria dormir. Eu olhava se as crianças estavam bem, se os cadernos estavam bem, se os deveres estavam bem, se estava tudo muito bem, mas eu não queria de forma alguma ter a minha responsabilidade, cumprir com a minha responsabilidade de esposa, amando o meu marido, né? Mas o sexo para mim não fazia falta. É diferente, né? Eu não vou falar por todas as mulheres, eu vou falar por mim. Eu passo tranquila sem sexo, acho que a minha vida inteira, se for para falar assim. Mas para o meu marido isso é muito importante. Para o seu marido isso é muito importante. Aí teve um dia, né? Eu tô resumindo, mas eu quero esmiuçar esse assunto com você, para que você entenda que a sua família é prioridade. Que o seu corpo não te pertence, ele pertence ao seu esposo. Que o corpo dele pertence a você, né? Então, e ele sempre me procurando, sempre, sabe, ansiando pela minha presença para ter uma intimidade comigo. E eu falando, eu tô cansada. Eu tô cansada, me dá sossego, eu tô cansada. Né? Era essa desculpa. Né? Eu amava quando chegava o meu período menstrual.
Porque aí no meu período menstrual eu sabia que eu ficaria 5 dias tranquilo, sem preocupação. Isso tá errado. Isso é pecado. Nós não podemos privar o nosso cônjuge de nós não podemos. É bíblico isso. A menos que vocês tenham um acordo para consagração, para uma consagração espiritual. A não ser isso, você não pode se negar para o seu cônjuge. Você não pode. O seu cônjuge precisa de você. Você precisa ter tempo para o seu cônjuge. Eu tinha tempo para tudo. Eu tinha tempo para evangelizar, eu tinha tempo para ir pregar em outra cidade, eu tinha tempo para dirigir culto não sei aonde, eu tinha tempo de priorizar todas as coisas da igreja, mas eu não tinha tempo para o meu esposo e para os meus filhos. Eles não eram sujos, eles não eram amarrotados, eles não ficavam sem o que vestir. Eles tinham comida com substância, mas eles não tinham uma mãe presente. Porque o tempo que eu tinha vago era para fazer a obra da igreja, né? Aí você vai me dizer, então a igreja era culpada. Não, a igreja não era culpada. A igreja não era culpada. Fui eu que abracei tudo isso e me colocava na frente de tudo isso, né? Para cozinhar para a igreja em eventos especiais. E olha que eu tô numa igreja que a meta da igreja é 10 mil almas. É uma igreja enorme, é uma das igrejas maior aqui da cidade onde eu moro. É uma igreja que tem sede dela no Brasil e fora do Brasil, sabe? E eu ficava assim, e fui empurrando o meu casamento com a barriga, porque eu era muito solidária com a dor do outro. Eu aconselhava casais, nunca aconselhei casal sem a presença do meu marido. Isso aí eu sabia que eu não podia fazer. Isso aí eu sabia. Mas muitas das vezes eu estava aconselhando um casal que estava com problema no relacionamento e eu estava com o mesmo problema, só que eu não enxergava aquilo. Porque se meu marido chegasse no fogão, tinha comida. Se ele abrisse a geladeira, estava tudo em ordem. O que ele colocava na minha mão para fazer, eu fazia. E o que a igreja dispunha para que eu fazer, eu fazia com maior esmero, né? Então, e assim eu fui vivendo, o tempo foi passando, eu tinha tempo para todo mundo, para todas as pessoas eu tinha tempo. Eu não tinha tempo para o meu esposo. Quando a gente chegava aí em alguma confraternização ou algum evento da igreja, eu me afastava o mais longe dele possível. De vergonha, Helena, não. Para que ele não ficasse perto de mim, me perguntando se ele poderia ter uma intimidade comigo à noite. Porque eu ia dizer que não. E foi assim, sabe? E Deus abençoava, Deus curava, porque quando eu usava a palavra do Senhor para orar, para pregar, eu não usava no nome da Helena, não. Eu usava o nome do Senhor Jesus e Deus vela para a palavra dele, para que ela se cumpra. Eu estava em total pecado. Em total pecado. Embora na minha consciência, no meu consciente, aquilo estava certo. Eu estava fazendo a obra de Deus. Deus é mais importante. Sabe, Deus fez a família. Ele disse para Adão e Eva no jardim do Éden: crescei e multiplicai. Entendeu? Fui criada também, o que me bloqueou demais, é que eu fui criada com a minha mãe dizendo, inculcando na nossa cabeça que sexo era do diabo, e era pecado, e era uma coisa suja. Foi assim. Para que ela não perdesse a rédea das nossas vidas, porque éramos 5 meninas,
né? 5 meninas, 5 irmãs, ela nos sentava e falava para nós de toda a nojeira e imundície que era o sexo. Ela não contava pra gente o que que era, que a gente não sabia, né? Mas ela dizia que era uma coisa demoníaca, que era uma coisa do diabo, que era uma coisa que era pecado e que Jesus não agradava disso. Então eu já casei sabendo que sexo era só para gerar filhos. Porque o que passasse disso era pecado. Então era assim. Foi assim que eu carreguei a minha vida. Foi assim que eu entrei num casamento, né? Eu nunca tive outro homem. Eu tive namorados. E naquela época os namorados namoravam na sala. Anos 80, namorava na sala, junto com o pai e com os irmãos todinho, todo mundo na sala vendo televisão. Era assim. Não tinha esse negócio de ficar num cantinho, não tinha esse negócio de entrar pro quarto com o namorado, não tinha esse negócio de ficar se esfregando na frente dos familiares. Eu nunca dei um beijo no meu marido para que a minha mãe visse. Porque ela sempre nos inculcou medo e pavor. Então eu me casei com medo e com pavor. Para você ter uma ideia de como foi meu casamento, eu me casei, de repente eu estava dentro de um barracão, naquela época era um barracão, né? O que é um barracão? Era uma casa comprida, assim, onde vinha quarto, sala, cozinha, área de serviço e um quintalzinho. Era assim. Então, quando eu cheguei nesse barracão, que o meu marido olhou pra mim e falou comigo assim, ó, vamos tomar um banho? Eu levei um susto. Eu já tinha 28 anos, mas eu nunca dei abertura pra ninguém falar negócio de sexo comigo, não. E a igreja da qual eu tinha vindo, agora não, agora tem toda uma escola, tem toda uma formação pros noivos, pros casais, né, que estão se preparando pra casar. Mas na minha época não tinha, não. Então, mãe não sentava com a gente pra contar, pra falar nada, não. Eu era muito fechada, não gostava de tocar nesse assunto com coleguinha de escola, de trabalho, não. Então, quando ele falou pra mim, vamos tomar banho, eu achei que eu ia casar com ele, mas que eu ia cozinhar lá pra passar. Eu falei com ele, você tá doido? A minha mãe não deixa eu tomar banho com um homem, não. Esta foi a resposta que eu dou pra ela, que eu dei pra ele, né? Eu lembro que ele olhou pra mim, nós estamos casados. Eu falei, mas a minha mãe não deixou eu tomar banho com homem, não. Eu fiquei 15 dias casada e o meu marido não encostou a mão em mim, porque eu chorava desesperadamente e queria ir embora pra minha casa. E queria ir embora, porque pra mim aquilo era uma tortura. Era uma tortura aquilo. Eu queria ir embora. E aí ele saiu do banheiro, eu não me lembro, eu não sei, eu não me lembro se ele saiu com roupa, sem roupa, eu só sei que eu fechei os olhos e falei com ele, pelo amor de Deus, me promete em nome de Jesus que você não vai deitar comigo, que você vai ficar aí no sofá. E foi desse jeito que começou o meu casamento. O meu casamento foi consumado 15 dias depois. 15 dias depois. Acredite se quiser. Eu falando aqui, eu não preciso contar vantagem pra ninguém. Né? Foi preciso do pastor entrar no meio da bagaça. Entendeu? Porque minha mãe e meu pai jamais ia falar qualquer coisa comigo, né? Só quando eu soube que era pecado, me mostrado na palavra, que agora eu era esposa dele, que a gente deveria se transformar em uma só carne, foi que com muito choro, desespero e dor, que eu deixei encostar em mim. Entendeu? Então eu fui pro casamento com essa mente fechada, com essa mente cauterizada, com essa mente cheia de caraminhola, com a minha mãe dizendo que isso é do pecado, isso é sujo, que quem criou o sexo foi o Satanás. Se você tá aí, tem 20 aninhos, é claro que você não vai me entender. Claro que não. Se você tem 30 aninhos, é claro que você não vai entender. Na minha época existia mulher prostituta? Claro que existia. Você não podia nem conversar com elas. Porque o dia que meu pai me pegou conversando com uma menina que naquela época falava assim, ó, ela era da vida, ela faz vida. Eu ganhei uma surra. Então era tudo assim era muito velado essas coisas, era muito velado, né? Então eu tô dando a introdução aqui porque eu pedi autorização ao Senhor, porque eu sei que tem pessoas aí que estão deixando o casamento em segundo plano
e vai perder o casamento, e vai perder o marido, e vai perder a esposa. E olha, talvez não tenha nem jeito de edificar de novo esse casamento. Mas não desista, sabe? Eu passei por muitas situações tenebrosas nesses 15 dias que eu fiquei correndo dentro desse barracão, querendo voltar para a casa da minha mãe. No outro dia, quando ele me prometeu que não encostaria em mim, eu levantei às 6 da manhã, porque eu não dormi não, eu fiquei encolhida no canto da cama e ele lá na sala dormindo, e eu encolhida no canto da sala, do quarto. Levantei 6 horas e tá assim, Helena, não vai, não, eu vou pra casa da minha mãe. Aí ele teve que me fazer um monte de coisas, de promessas para que eu voltasse para trás. Que na minha cabeça eu queria ir, mas eu não queria voltar para o casamento, para casa de novo. Eu não queria, né? Então, cuidado com o que você tem falado com seus filhos. Cuidado. E se você foi criada nesse esquema, desse jeito, tem jeito para você, teve jeito para mim. Mas foi uma história de tristeza e dor que eu vou contar nos próximos vídeos que virão. Ok? Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, a sua, é a nossa força, e operando Deus, qual vai ser o tolo que vai querer impedir? Ninguém. Ok? Ok? Eu vou continuar com tudo esmiuçado. Eu já contei esse testemunho uma outra vez, mas eu contei por alto. Eu vou esmiuçar para você. O casamento é de Deus. O sexo é de Deus. Ele é prazeroso, sim. Você tem que se entregar por amor. Então, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Um beijão para você.